bem? Neste vídeo eu vou fazer 30 questões de fonética da CESP-UNB. Questão 1. CESP, UNB, IBAMA 2009. As palavras amazônico e viúva acentuam-se de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Não, está errada. Essas palavras amazônico e viúva, elas não serão acentuadas pela mesma regra. Então a questão está errada. Questão 2. Nas palavras fitoterápico, líquido e álcool, foi empregada a mesma regra de acentuação gráfica. Está correta. Como vocês podem observar, fitoterápico, líquido e álcool têm a mesma regra de acentuação. Observe, aqui é uma proparoxítona, líquido proparoxítona e álcool também uma proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos para a próxima questão. Três. As trocas simbólicas permitem a comunicação, geram relações sociais, mantêm ou interrompem essas relações. O sinal de acentuação gráfica em mantém marca o plural do verbo, que assim é acentuada para concordar com trocas. Está correta. Nós temos aí o sinal de acentuação gráfica em mantém, que vai marcar o plural. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Quando nós temos o plural, nós temos o acento circunflexo para marcar sempre o plural do verbo. Questão 4. O emprego do acento gráfico agudo nos vocábulos país e aí justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Então, nós temos aqui uma questão que está certa. O emprego está correto e pode ser justificada pela mesma regra de acentuação gráfica. Questão 5. As palavras estágio, olha aí, estágio, diária e após são graficamente acentuadas devido à mesma regra. Essa está errada. Nós não temos a mesma regra de acentuação. O plural de detém, grafa-se detém. Está errado. O plural de detém é com o circunflexo, tá bom? Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Nós tínhamos a palavra mantém com o circunflexo no plural, a mesma coisa é a palavra detém. Receberá também um acento circunflexo. Seria assim. Tá? Então, essa resposta aqui eu não posso deixar dessa forma no plural. Questão 7. O país dispõe das melhores diversidades do mundo. Detém metade dos cientistas premiados com o Nobel e registra mais patentes do que todos os seus concorrentes diretos somados.
essa resposta. Vamos ver qual é a pergunta. No termo país, o acento é obrigatório. Sim, está correto. País sempre nós grafamos desta maneira, tá? Com este acento aqui. Sempre recebe esse acento. Se você vai fazer uma prova, uma redação, por exemplo, e não coloca o acento, vai virar a palavra paz, né? Que não tem nada a ver. Então, país recebe esse acento gráfico. Vamos para a próxima questão. Vamos ver aqui, questão 8. As palavras líderes, empréstimo, econômico e públicas recebem acento gráfico com base na mesma justificativa gramatical. Está corretíssima. Essa é a resposta, tá? Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Questão 9. Olha aí. Assinale a opção que apresenta palavras cuja acentuação não se explica pela mesma regra. Vamos ver? Então, aí nós temos na 9. Belém, Pará e até. Está correto. Violência, própria, delinquência. Está correto. C. Constituída, vândalos, subterfúgios. Aí nós temos a D. Protegê-los, vivê-los, estará. Cidadãos, situação e estarão está correta. Então a resposta só pode ser a C, ó. A resposta da 9 é C de casa. Questão 10. Vamos ver a questão 10. As palavras inúmeras, críticas e científica acentuam-se graficamente porque são paroxítonas terminadas em A, seguidas ou não de S. Está errada. Não está de acordo, tá? Porque inúmeras, críticas e científicas, porque elas não têm a mesma regra, tá? Então, neste caso, eu não posso dizer, não posso ter esta afirmação. Então, a 10 está errada. Vamos ver a 11. A palavra ciência é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra perícia. Está correto. Tá? Então, nós temos aqui a mesma regra, tanto para ciência quanto para a palavra perícias. Perícias ou perícia, tanto faz, as regras vão ser as mesmas aí, pelo mesmo motivo vão ser acentuadas. 12. As palavras Tamuatai, Uruará e Guajará são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Está errada. Nós não temos a mesma regra, tá, de acentuação gráfica para essas 3 palavras. Prosseguindo. 13. Questão 13. Vamos analisar a questão 13. As palavras público, crédito, dióxido e domésticas exigem
acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Então vamos analisar. Está correto, tá? Porque olha só, público, tá? Eu tenho aqui uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Créditos, proparoxítonas também é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Dióxido também e domésticas também, tá? Então a questão 13 está corretíssima. Questão 13. Questão 14, vamos ver. Os vocábulos a seguir são acentuados porque são palavras proparoxítonas. Números, créditos, públicas, elétrica e técnica. Correto. Tá? Não há dúvida em relação a isso. Eu já expliquei, né? Então, a regra é a mesma. Questão 15. No texto são acentuados, não há o texto aqui, tá? Então, vamos prosseguir sem o texto, mas vamos analisar a palavra que eles estão pedindo, que a banca está pedindo. Vamos ver. Por serem paroxítonas terminadas em ditongo, os seguintes substantivos abstratos: órgão, área, agrária, famílias e períodos. E aí, está certo ou está errado? Está errada. Como eu já falei anteriormente, nós temos aí casos e casos em que nós teremos a acentuação. Neste caso, nós não teremos dentro dessas palavras a acentuação por serem paroxítonas. Existe aí uma grande diferença, tá, entre todas elas. Então a resposta está erradíssima, sem sombra de dúvida. Vamos para a questão 16. Questão 16 aqui são múltiplas opções. Vamos analisar. Com referência à ortografia oficial e às regras de acentuação de palavras, assinale a opção incorreta. Vamos ver aqui. Os vocábulos lágrima e Gênesis seguem a mesma regra de acentuação. Correto. As palavras oásis e lápis são acentuadas pelo mesmo motivo. Sim. A grafia correta do verbo corresponde à ressurreição e ressuscitar. D. Apesar de a grafia correta do verbo poetizar exigir o emprego da letra Z, o feminino de poeta é grafado com S. O vocábulo traz corresponde apenas a uma das formas do verbo trazer. A forma traz é empregada na indicação de lugar. E qual seria a resposta desta questão? Um tempinho para pensar. A resposta correta só pode ser a C de casa. Próxima questão. Diferentes regras de acentuação
justificam o emprego de acento gráfico em princípios e fenômenos. Qual seria? Seria certo ou seria errado? Seria certo. Então, 17, a resposta aqui é certo. Está certa a questão. Afirmação correta. 18. A palavra circuito aparece sem acento no texto, mas sua forma com acento no segundo i, circuito, também é correta. Está errada. Não pode ser aceito este modo. Então, está errado. 19. Vamos analisar com calma também. Em reúne, o sinal gráfico marca a ocorrência da vogal como símbolo tônica. Separada da vogal anterior, mas palavras da mesma família, como reunião e reunir, não precisam de acento gráfico, pois nestes casos a vogal U não ocorre como sílaba tônica. Qual seria a resposta, certo ou errado? Seria certo. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. 20. Estas indagações, possivelmente existentes desde que o homem começou a pensar, têm ocupado o tempo e o esforço de elaboração dos filósofos ao longo dos séculos. A forma verbal é acentuada porque concorda com estas indagações. A 20 está certa. Vamos lá. 21. As palavras última, década e islâmica recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Está errada. Nós não temos a mesma possibilidade aí. Nós temos a mesma possibilidade. Não temos base de regras diferentes. Porque, olha só, se eu falo última, eu tenho uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Já falei isso anteriormente. Década, todas são acentuadas, e islâmica, todas são acentuadas. Então, elas têm a mesma regra. Não são regras diferentes. Não são regras distintas. Então, está errado. 22. Nas palavras histórico, pedagógica e didático, foi empregada a mesma regra de acentuação gráfica. Qual seria a resposta? Certa ou errada? É claro que é a mesma regra. Então a 22 está certa. 23. Os termos competência, círculo, mínimo e máximo acentuam-se graficamente porque terminam em vogal átona. A 23 está erradíssima. Tá? Então a vogal não é átona, e sim tônica. 24. O emprego de acento gráfico na forma verbal creem
atende à mesma regra que determina a acentuação gráfica das seguintes formas verbais flexionadas no plural: tem, vem, vem e detém. Ou, perdão, deem. Tá? Então, essas formas tem, vem e deem. Será que está correta essa questão? Está errada, né, gente? Claro que está errada. As regras são diferentes, completamente diferentes. Temos regras aí para um verbo, temos regras para hiato. Então, nós não temos a mesma concordância, então está errado. Vamos lá, 25, 26, 27. Quase chegando ao fim já. 25. As palavras único, críticas e público recebem acento gráfico porque tem sílaba tônica na penúltima sílaba. A 25 está certa. 26. Nas palavras referência e espécie, o emprego do acento atende à mesma regra de acentuação gráfica. Está correta também, porque nós temos aí a mesma regra que vai atender às palavras referência e espécie. 27. As palavras pública e órgãos são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação. Está errada. Nós não temos a mesma regra para pública e órgãos. Tá? São palavras diferentes. Aqui eu tenho uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. E aqui eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, mesmo flexionada no plural. Tá? Então nós não temos a mesma regra, então está errado. 28. Vamos analisar com critério também. Olha, em a última análise, 2 pontos. Isso quer dizer que há um descompasso entre as decisões pessoais, as funções desempenhadas, profissões, papéis e os fins últimos perseguidos. Aí continua a questão, né? Senão fica incompleta. Olha aqui, ó. O uso do acento agudo em análise é obrigatório para distinguir esse substantivo do possível uso da flexão do verbo analisar. Analise nessa estrutura sintática. Então, análise, né? Então, analisar, análise. Então, o que é aí certo e errado? Vamos ver. Isso está errado, né? Você tem aí, né, evidentemente, nós temos aí uma distinção, né, que não está sendo feita da maneira correta segundo o enunciado. Então ele pede para nós julgarmos se está certo, se está errado, marcar se está certo, se está errado, e essa, a 28, está erradíssima. Tá? Então está errada aqui, até me confundi aqui, ó. Errada, tá? Então a 28 está errada. 29. Em a ciência pôde finalmente observar o acento no verbo poder é utilizado para se diferenciar o tempo passado desse verbo do tempo presente. Então, o que acontece? Nesse caso aí, a 29, ela está o quê? Certo ou errado? O que você acha? A 29 está certíssima. 29 certíssima. Se você observar aqui, a ciência pôde finalmente observar o acento do verbo poder é utilizado para se diferenciar o tempo passado desse verbo do tempo presente. Então está certo. Tá? Então há essa diferença. Pôde, a ciência pôde. Então, quando eu falo pôde, é diferente do pode. Se tirar aqui o acento circunflexo, que é diferencial,
eu não vou conseguir marcar como certo. Porque olha só, a ciência pode, não está certo, a ciência pôde finalmente observar. Tá? Então há uma diferença naquilo que está sendo falado, transmitido. Então, olha aí, ó. A 20, última questão aí, ó. As palavras política, América, intérpretes são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação? Está certo. Tá, então, essas três palavras, política, América e intérpretes, elas possuem a mesma regra. Pessoal, se você gostou do meu vídeo, inscreva-se, deixe o seu joinha para dar uma força para o meu canal. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo com questões de concursos e provas. Valeu!